A chegada de Sandman à Netflix era para muitos um desafio quase intransponível. Afinal, como traduzir às telas a complexidade filosófica e a riqueza visual da obra de Neil Gaiman, algo que parecia à primeira vista infilmável? Pois bem, a primeira temporada da série não só abraçou esse desafio de frente, como conseguiu ir além, capturando a essência dos quadrinhos e expandindo seu universo de um jeito que cativa tanto os fãs de longa data quanto os novatos desse reino de sonhos e pesadelos. Mas antes da gente continuar, olá, eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vamos falar da primeira temporada da série Sandman da Netflix. Então clica no botão de like que assim você ajuda o canal e aproveite se está chegando agora, se inscreva para não perder os próximos vídeos. E também já me segue no Instagram para acompanhar as novidades e também na Twitch. Todos os links vão estar na descrição e vamos ao vídeo. Um dos grandes acertos da série Sandman é a sua fidelidade ao material original, especialmente nos arcos de Prelúdios e Noturnos e A Casa de Bonecas. Com o próprio Neil Gaiman envolvido de perto na produção, a série respira a alma de sua criação. E isso se manifesta não apenas na recriação de cenas icônicas e diálogos que ecoam o material original, mas na manutenção daquele tom sombrio, poético e existencial que é a marca registrada da jornada de Morfeu. A série entende que Sandman não é só mais uma história de heróis ou fantasia genérica, é uma profunda reflexão sobre sonhos, destinos, mortes, destruição, desejos, desesperos e delírios. Essas entidades cósmicas que acompanhamos são divinas e ao mesmo tempo incrivelmente humanas. Mas calma, que fidelidade não significa cópia. A adaptação foi esperta ao fazer escolhas para transpor a linguagem dos quadrinhos para as telas. Personagens como Johanna Constantine, por exemplo, ganham um destaque maior, unificando narrativas e mostrando que sim, é possível inovar sem desrespeitar a fonte. Essa é a beleza de uma adaptação que compreende seu material. Ela sabe quando seguir à risca e quando abrir novos caminhos. É como se a série dissesse, eu sou Sandman, mas também sou algo novo, algo que evoluiu com o tempo, assim como os próprios sonhos de Morfeu. Um dos pontos de debate foi a escolha do elenco, e a Netflix acertou a escolher o ator Tom Sturridge como Morfeu. Ele consegue capturar a melancolia, a austeridade e a estranheza do Senhor dos Sonhos de uma forma que transcende a tela. É como se o próprio sonho tivesse ganhado vida, com sua voz grave e sua presença imponente. Mas não só ele que brilha, temos Gwendoline Christie como Lucifer, trazendo uma interpretação de um ser majestoso como a estrela da manhã, e temos também o Boyd Holbrook como Coríntio, um pesadelo charmoso e assustador que nos faz questionar a própria natureza do mal. A série também acerta ao dar espaço para personagens que nos quadrinhos talvez não tivessem tanto tempo de tela, mas que aqui se tornam peças fundamentais para a narrativa. E claro, não podemos esquecer dos Perpétuos, com destaque para a morte de Kirby Howe Baptiste, que consegue ser ao mesmo tempo gentil, sábia e profundamente tocante. É uma representação que nos faz repensar a nossa própria relação com o fim. A escolha de um elenco diverso e inclusivo também é um destaque. É um elenco que, assim como Sonhos, é feito de muitas cores e formas, e que se complementa de uma forma harmoniosa, criando uma grande gama de personagens que é difícil de esquecer. O mundo desperto é moldado por sonhos. Além de toda a fantasia e do espetáculo visual, Sandman é uma série que nos convida a refletir sobre temas universais. A jornada de Morfeu, em busca de seus artefatos perdidos, é na verdade uma jornada de autorreconhecimento e redenção. Ele, o Senhor dos Sonhos, precisa aprender a lidar com suas próprias falhas, com seus erros do passado e a se reconectar com a humanidade que, de certa forma, ele havia perdido. A série também aborda a natureza do poder, da responsabilidade e da liberdade, questionando o que significa ser um deus em um mundo que está em constante mudança. E claro, não podemos esquecer da importância dos nossos sonhos em nossas vidas. A série nos lembra que os sonhos não são apenas fantasias noturnas, mas partes essenciais de quem somos, capazes de moldar nossa realidade e nos ajudar a enfrentar nossos medos. A série também explora a complexidade das relações humanas, sejam elas familiares, amorosas ou de amizade. Os laços que Morfeu forma ao longo de sua jornada, mesmo que por vezes relutante, são o que o ajudam a se reerguer e a cumprir a sua missão. É uma série que nos faz pensar sobre a vida, a morte, o destino e o livre-arbítrio. Tudo isso embalado em uma narrativa que é ao mesmo tempo épica e profundamente pessoal. É um convite para olhar para dentro de nós mesmos, para nossos próprios sonhos e pesadelos, e para entender que no fim das contas, somos todos parte de uma grande tapeçaria de histórias, onde cada fio, por mais insignificante que pareça, tem o seu lugar e a sua importância.
E é essa capacidade de ir além do entretenimento, de nos fazer provocar e nos fazer questionar, o que faz de Sandman uma obra tão relevante e atemporal. É um espelho que reflete nossas próprias angústias e esperanças, e que nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há espaço para a luz e para a transformação. É uma série que, assim como os sonhos, nos acompanha muito depois de termos acordado, deixando um rastro de reflexões e emoções que nos fazem querer mais, muito mais. E é por isso que, mesmo com todas as expectativas e desafios, Sandman se consagra como uma das grandes adaptações, um verdadeiro presente para os fãs e para todos aqueles que se permitem sonhar. O senhor imagina os estragos que ele pode fazer. Preciso da sua ajuda. Um outro aspecto fascinante de Sandman é a forma de como a série constrói seus mundos, e não estou falando apenas de cenários grandiosos ou efeitos visuais impressionantes, mas de uma imersão em cada reino visitado por Morfeu. O sonhar, por exemplo, é retratado com uma beleza etérea e uma arquitetura que desafia a lógica, refletindo a natureza fluida e mutável dos sonhos. Já um outro exemplo é o inferno, um lugar de desespero e tormento, com paisagens áridas e criaturas grotescas que nos fazem sentir o calor das chamas e a falta de esperança daquele lugar. E o mundo dos humanos? Esse é o mais complexo de todos, com suas nuances de luz e sombra, suas alegrias e tristezas, suas esperanças e desilusões. A série transita entre diferentes planos de existência sem jamais quebrar a imersão. Cada detalhe, do figurino à iluminação, é cuidadosamente pensada para criar uma atmosfera que é ao mesmo tempo fantástica, crível e, em muitos momentos, melancólica. É como se a produção tivesse mergulhado de cabeça no universo de Gaiman, absorvendo cada elemento e o traduzindo para a tela. E é essa atenção aos detalhes, essa dedicação à construção de mundos, que faz de Sandman uma experiência tão rica e tão envolvente. É um convite para explorar cada canto desse universo, para se perder em suas paisagens e para se maravilhar com sua beleza e sua estranheza. É uma série que nos lembra que a imaginação não tem limites e que os mundos que criamos em nossas mentes podem ser tão reais quanto o mundo que vivemos. Que poder os sonhos têm no inferno? Mais de 30 anos após sua primeira publicação, Sandman continua sendo uma das obras mais influentes e aclamadas dos quadrinhos, e a adaptação da Netflix só reforça a relevância dessa história para os dias de hoje. E porque essa saga ainda ressoa tão profundamente com uma boa parte do público, talvez seja porque ela aborda temas universais que transcendem o tempo e a cultura. Temos a busca por identidade, a luta contra a solidão, a necessidade de pertencimento, a complexidade das relações humanas, a natureza do bem e do mal, a efemeridade da vida e a certeza da morte. Tudo isso está presente em Sandman e de uma forma que nos faz refletir sobre a nossa própria existência. A série nos lembra que somos todos sonhadores, que construímos nossos mundos internos com base em nossas esperanças e medos e que esses sonhos, por mais intangíveis que pareçam, são tão reais quanto a própria realidade. E Morfeu, o Senhor dos Sonhos, é o guia nessa jornada, um ser que, apesar de seu poder cósmico, é tão falho e tão humano quanto qualquer um de nós. Ele erra, ele sofre, ele aprende, ele evolui. E é essa humanidade, essa vulnerabilidade que o torna tão cativante e tão próximo de nós. Sandman é uma história sobre histórias, sobre o poder da narrativa de moldar a nossa própria percepção do mundo e de nós mesmos. É uma ode à imaginação, à criatividade, à capacidade humana de sonhar e de criar. E a série da Netflix consegue capturar essa essência, transformando em uma experiência visual e emocional que é difícil de esquecer. É um convite para mergulhar em um universo onde a fantasia se mistura com a filosofia, onde os mitos se encontram com a realidade e onde cada personagem, por mais estranho que pareça, tem algo a nos ensinar sobre nós mesmos. É uma obra que nos faz questionar, que nos provoca, que nos inspira, e é por isso que Sandman continua sendo uma das histórias mais importantes e mais amadas de todos os tempos.